Olá, pessoal, estamos de volta, mais um vídeo do Direito ao Ponto, e hoje a gente vai completar a conversa da semana passada. A gente recebeu aqui o Dr. Plauto, psiquiatra forense, para falar sobre psicopatia, e hoje a gente está recebendo o Dr. Henrique Machado, que vai bater um papo com a gente a respeito das respostas jurídicas para esse tipo de problema, né, para psicopatia criminal. Quero receber aqui o Dr. Henrique, o bom filho a casa retorna, já esteve com a gente. E ele está aqui novamente. Obrigada, doutor, por aceitar nosso convite. Não é de que eu que agradeço, na verdade, me coloco sempre à disposição para colaborar, trazer informações e ajudar o pessoal de casa a entender melhor esses conceitos e as soluções que são dadas juridicamente. Então, siga à disposição. A gente que ganha com isso, não é? Doutor, qual a resposta penal aos condutopatas, né, ou psicopatas que cometem crime? Certo. Primeiro ponto, a gente precisa definir psicopatia. Certo? Psicopatia, segundo a etimologia da palavra, significa psico, de mente, né, ligação com o mental, e apatia, né, está ligada à doença. Então seria, segundo a etimologia da palavra, uma doença da mente, uma doença mental. Entretanto, dentro da área médica, existe um dissenso em relação a isso. Por quê? Porque a psicopatia não é interpretada como uma doença mental, e sim como um transtorno de personalidade. E sendo assim, não é tida como uma doença mental e, segundo o Código Penal, no artigo 26, não isenta de pena. Diz o Código 26 que é isento de pena aquele que, ao tempo da ação ou omissão, era inteiramente incapaz de compreender o caráter ilícito da situação, do crime, e de se autodeterminar. Essas duas situações, compreender e se autodeterminar, desde que o sujeito seja portador de doença mental, desenvolvimento mental incompleto ou retardado. Então, psicopatia é isso, e a resposta que se dá vai depender do caso concreto. Porque quando alguém comete um crime, um fato típico, ilícito e culpável, porque essa é a definição de crime, dentro do processamento, dentro do processo penal, que vai decidir se ao final esse sujeito será condenado ou absolvido, o que é que acontece? Se houver qualquer dúvida em relação à rigidez mental desse sujeito, se ele tem uma doença mental ou desenvolvimento mental incompleto ou retardado, o juiz ou as partes, o Ministério Público, assistente de acusação ou defesa, poderão suscitar o que chamam de incidente de insanidade mental, para ver se ao tempo da ação ou omissão o sujeito era inteiramente, ou pelo menos parcialmente, capaz de compreender o caráter ilícito da ação ou omissão e de se autodeterminar para o fim criminoso, certo? A depender desse resultado e dessa orientação, podemos chegar a três hipóteses. A primeira, o sujeito é declarado imputável. Ele sendo tido como imputável e condenado, ele cumprirá pena, prisão, como qualquer outra pessoa que comete o crime. O imputável é aquela pessoa que conseguia se autodeterminar, que sabia o caráter, né, vamos dizer assim, errado. Isso. Fazendo o gancho. O que é imputabilidade? Isso. Imputabilidade é a possibilidade de responsabilização da pessoa pelo fato praticado, certo? Crime é fato típico, ilícito e culpável, dentro da teoria tripartite, né? Tripartida. O sujeito pratica aquilo que está na lei, comete um crime, por exemplo, matar alguém, e esse crime, esse fato típico, ele é ilícito, e há uma presunção nesse sentido. O fato típico é ilícito, a não ser que exista um excludente de ilicitude, exemplo de legítima defesa, não havendo o fato é típico e ilícito. E culpabilidade. Culpabilidade é o juízo de censurabilidade que se faz a respeito de uma conduta e de um agente, certo? Perceba, as duas primeiras situações, o fato típico e a ilicitude, estão ligadas ao fato. Já a culpabilidade está ligada ao agente. Então, dentro da culpabilidade, se analisará a questão da pessoa, se ela tem capacidade, certo? O primeiro quesito, o primeiro requisito da
culpabilidade é se o sujeito ele é imputável. Imputável é se ele pode responder, se ele pode ser responsabilizado por uma conduta que já foi considerada um fato típico ilícito e que agora se analisará se é culpável também. É maior de 18 anos? Capaz. Capaz. Não tem, e aqui a gente vai precisar analisar 3 situações. O sujeito tem doença mental, desenvolvimento mental incompleto ou retardado. Se ele tiver qualquer dessas 3 situações aqui, a gente vai precisar, o que eu ia falar, a respeito das 3 possibilidades. Se ele for considerado imputável, ou seja, mentalmente normal, se ele for considerado como uma pessoa que ao tempo da ação e omissão tinha condição de entender o caráter ilícito e de se autodeterminar nesse sentido, aí ele será julgado, se condenado, ele cumprirá a pena, certo? Certo. Existe uma posição de meio termo, certo? Que é a posição em que o sujeito ele é considerado semi-imputável. Que ao tempo da ação ou omissão, ele era parcialmente e só parcialmente capaz de compreender o caráter ilícito, ou só parcialmente capaz de se autodeterminar. Ele não estava completamente lúcido. Ele não estava completamente lúcido. Tinha algum problema ali que comprometia a capacidade de discernimento. Exatamente. A capacidade dele não era plena. Então, nesses casos, a gente está diante de uma semi-imputabilidade. E no caso de semi-imputabilidade, o sujeito ele tem uma pena ainda, falamos de pena, mas ele poderá ter uma redução de 1 a 2 terços da pena. Existe a possibilidade última, que é a do sujeito ser considerado inimputável, se ficar constatado que ao tempo da ação ou omissão ele era inteiramente incapaz de compreender o caráter ilícito ou de se autodeterminar, aí ele é considerado inimputável. A gente perde o requisito da culpabilidade dentro da teoria tripartite e não estamos diante de crime. Por isso que o artigo 26 diz, é isento de pena. Mas o sujeito aí nesse caso cumprirá uma medida de segurança, certo? Então, essas 3 possibilidades, né, elas foram um arranjo da doutrina e da jurisprudência brasileira para conseguir compreender a condição do psicopata e tentar dar uma solução, uma vez que se o psicopata é o sujeito que não tem doença mental e é aparentemente normal, entre aspas, nesse conceito de normalidade, o que é que se faz com ele? Então vai depender do caso concreto e de uma análise que perpassará por um incidente de insanidade mental. E o psiquiatra forense, ou perito nesse caso, vai avaliar a mente do sujeito para decidir se ele era capaz ou se ele era incapaz de compreender o caráter ilícito e se autodeterminar nesse sentido. Então, a partir dessa análise técnica, que geralmente é um psiquiatra forense que faz, o juiz que vai decidir, né, a partir do que o psiquiatra traz, da análise desse possível, né, psicopata, o que fazer. Se ele vai ser considerado imputável, ou seja, tem culpa, estava lícito, sabia o que estava fazendo, se ele vai ser semi-imputável, estava meio confuso com alguns problemas, não estava totalmente capaz, ou se ele vai ser inimputável, ou seja, vai ser considerado completamente incapaz no momento em que ele praticou o crime. E aí, os 2 primeiros, ele recebe pena, né? Porém, a semi-imputabilidade é reduzida. E inimputabilidade, ele não recebe pena, vai ser um tratamento, né? Que seria uma medida de segurança com tratamento, é isso que eu estou. Exatamente isso, você resumiu muito bem. É apenas no caso da inimputabilidade é que ele será submetido à medida de segurança. Mas nas outras 2 hipóteses ele cumprirá a pena. A quantidade da pena que vai variar. Se ele for considerado inimputável, ele cumpre a pena toda, né? Claro que vai depender da progressão do regime e tudo mais. Mas no caso de semi-imputabilidade, aí ele vai ter uma redução de pena, ele vai ter uma pena reduzida, porque ele não tinha condição
de compreender completamente a situação, ou de se autodeterminar completamente diante daquela situação em que ele foi, sobre a qual está sendo processado e julgado, por assim dizer. Então, diante disso, a gente pode afirmar que no ordenamento jurídico brasileiro não tem nenhum diploma legal que trate de forma específica esse tema. Exatamente. O ordenamento jurídico não tem nenhum diploma legal que trata especificamente sobre esse tema. O que a gente tem é tão somente o artigo 26 do Código Penal, que, como já dito, traz ali uma ideia de que o inimputável será apenas aquele que tem doença mental, desenvolvimento mental incompleto ou retardado. Nessas situações, nessas três situações, o psicopata não se encaixa. Exatamente. Porque, como dito anteriormente, a psicopatia não é tida como uma doença mental, e sim um transtorno de personalidade. E dentro da constituição das características desse psicopata, ou dessa psicopata, nós temos que compreender que eles têm condição de compreender, de discernir e de se autodeterminar. Então, ele compreendia o caráter ilícito da situação, a não ser que seja um caso muito específico e que o psiquiatra vai dizer, e por isso que é sempre necessário que exista o psiquiatra forense, ou ele não tinha esse discernimento. Ele tinha ou ele não tinha esse discernimento. Por quê? Segundo a descrição clássica do psicopata, ele tem condição de perceber tudo à sua volta, certo? Mas, mesmo assim, ele age como age porque ele busca um fim que é vantajoso para ele. Exatamente. Certo? Então, é basicamente isso. Ele não é um doente mental, ele não tem um desenvolvimento mental incompleto, nem um desenvolvimento mental retardado, não é mais lento. Ao contrário, ele tem condição de racionalizar bem, tem condição de se autodeterminar e, por conta disso, a lei brasileira entende, e a jurisprudência, a doutrina entende, e os juízes, de modo geral, que ele não é um inimputável. Aí, no caso, a gente pode afirmar que o psicopata, né, pela ótica jurídica, ele é fronteiriço. Ele não é um doente mental, mas também não é uma pessoa normal. Então, a gente pode dizer que aí tem um limbo jurídico, né? Exatamente. A definição não é uma pessoa comum, ele tem alterações, sobretudo porque ele não consegue sentir empatia, né? Ele é apático em relação a não ter compaixão, ele faz tudo para alcançar os seus objetivos e as pessoas são instrumentalizadas nesse processo, né? Então, ele não é considerado uma pessoa normal, entre aspas, mas ele também não é um doente mental. Ele tem condição de compreender a realidade e de se autodeterminar, conforme a sua vontade e o seu interesse. E por conta disso é que a psicopatia não está no DSM, né? Que é um manual que trata de doenças mentais. A psicopatia não está lá. Impressionante, né? Então é um caso que ainda merecia uma atenção maior, né? Dos nossos juristas. Ainda não tem respostas, vamos dizer assim, né? Encontramos uma solução a partir de uma jurisprudência, mas uma resposta certa, exata, né? Um diploma legal específico para essa situação a gente não tem. Não existe, né? Precisaríamos de uma lei específica que, antes disso, estudasse mais aprofundadamente a situação do psicopata e da culpabilidade, sobretudo no quesito da imputabilidade, porque o que se tem é um quebra-galho, né? Convencionou-se que existem essas três opções, mas também convencionou-se de outro lado que o psicopata ele não é doente mental, nem tem desenvolvimento mental incompleto ou retardado. Acaba sobrando para o psicopata o cumprimento da pena. Pena normal. Né? E assim, segundo...
nem sempre o psicopata comete crimes, mas quando ele comete crimes violentos, né? Então imagine que alguém que cometeu um crime violento será colocado ao lado de outra pessoa que talvez não tenha cometido um crime violento. Vamos citar, por exemplo, um furto, crime contra o patrimônio, tal. Alguém que está por conta de uma prisão preventiva, ainda não foi julgado e tudo mais. E aí essas pessoas são colocadas na mesma cela. Então a gente consegue compreender que de um lado nós temos o psicopata, que a psicopatia não tem tratamento, não tem cura, e do outro lado a gente tem um sujeito que, se cometeu o crime e foi condenado, ele está ali para ser ressocializado e devolvido à sociedade. Então, são interesses opostos e que podem resultar numa tragédia. Então, a gente não tem um espaço para destinar essas pessoas e acaba submetendo a um duplo risco a quem já está preso de ser colocado juntamente com uma outra pessoa que tem um transtorno de personalidade e que pode ser violento. Inclusive, como o senhor falou, nem todo psicopata comete crimes, né? Mas quando comete são violentos. Um caso que eu trago aqui para a gente até analisar é do maníaco do parque, né, que matou muitas mulheres, e ele mesmo disse, né, inclusive em entrevistas que ele deu, que matar é irresistível. Ele mesmo fala que se sair da prisão, ele vai voltar a matar. E há psiquiatras, estudiosos que afirmam, né, que quando o psicopata ele entra para o mundo do crime, é um caminho sem volta. Então, a gente sabe que não existe prisão perpétua no Brasil, né? E que o máximo, né, o limite máximo de que uma pessoa pode cumprir pena são 40 anos. Como fazer com uma pessoa que já tem noção, né, de seu transtorno de personalidade e que afirma com todas as letras, com toda certeza, que se sair vai voltar a delinquir, né? Aí a gente tem que analisar algumas situações, porque os casos e os casos, né? Uhum. Se o sujeito diz que é prazeroso, que é muito prazeroso, e ele faz, aí a gente tem que analisar o critério da autodeterminação. Porque, poxa, pensa em algo prazeroso, sei lá, jogar videogame é prazeroso, eu tenho condição de me autodeterminar nesse sentido, mas eu tenho condição de não fazer, certo? Se ele mata porque gosta, aí ele merece pena. Mas se ele mata porque ele é impelido, porque ele não tem condição de se autodeterminar, aí a gente estaria diante de uma situação de inimputabilidade, certo? Mas, do contrário, né, se a pessoa tem condição de compreender o caráter ilícito e se autodeterminar nesse sentido, aí é o que a gente chama de plena capacidade, ele é tido como imputável e cumpre pena. Mas perceba o seguinte, Celana. Se o sujeito ele é considerado culpado, ele cumpre pena. E aí a gente tem a questão da progressão de regime e, eventualmente, ele vai sair de lá antes, certo? Do que o estipulado. O máximo de pena é de 40 anos, mas a pena se cumpre de modo progressivo. Por isso que se fala em progressão de regime. Muitas vezes a pessoa começa no fechado, progride para o semiaberto e depois para o aberto. Se a pessoa fosse considerada inimputável, ela seria submetida a tratamento ambulatorial. É uma medida de segurança. E nesse caso, claro que ela também só poderia ser retida, ser clausurada por até o máximo da pena pela qual ela está sendo processada, certo? Pela qual ela foi processada. Mas ela não teria condição de progredir, de sair antes, a não ser que ela cumprisse a finalidade pela qual ela estivesse ali, qual seja, ter feito o tratamento ambulatorial, estar melhor. Mas até isso é algo que precisamos analisar com muita cautela, porque o psicopata ele tem uma condição de emular, de dissimular e de
dissimular o termo. Isso, fingir. É fingir, ele tem condição de enganar, né? Exatamente. Confundir. Exatamente, ele tem essa frieza, isso de emular a emoção, emular o comportamento para que consiga ter aquilo que ele deseja. E isso não tem cura. E alguém que, por exemplo, tem um impulso, né, para matar, por matar. Então, realmente é algo que a gente precisa ainda, né? Nesse caso em específico, Isso, né? nesse caso específico. É isso. Seria um impulso algo que ele não consegue frear? Porque se for um impulso algo que ele não consegue frear, aí a gente estaria diante de uma inimputabilidade. Porque o sujeito ele pode compreender a normalidade, a realidade, mas o impulso é tão forte que ele não consegue, né? que ele não consegue se autodeterminar. Mas se é algo que se faz por prazer, que se faz tão somente, eu faço porque é prazeroso, como eu disse. Certo, muita coisa é prazerosa e a gente não faz. Exatamente. Ou a gente escolhe a hora de fazer. Nesse caso em específico, é isso que precisa ser analisado. Se ele tem condição de se autodeterminar. Tendo condição de se autodeterminar, aí ele está cometendo um crime. Porque ele cometeu um fato típico, está na lei, ilícito, contraria a lei e não tem nenhuma causa de excludente de licitude. E também o critério da culpabilidade estaria preenchido, porque ele é maior de 18 e ele não é inimputável, é alguém imputável, que pode recair um juízo de responsabilização. Então, nesse caso, para ele seria necessário estudar esse requisito em especial. No caso, precisa realmente de estudo. O senhor acredita, doutor, que para finalizar o programa de hoje, que no Brasil talvez essas questões que envolvem a psicopatia criminal ainda não tem respostas, porque graças a Deus não é tão comum no Brasil serial killers. Aí eu acho que por essa razão, né, vamos dizer assim, os juristas dormem nesse sentido. Assim, todo psicopata mata? Não. Nem todo psicopata mata. Existem aqueles que estão adormecidos, que seguem sua vida, não praticam crime algum durante a vida toda. Né? É óbvio que são diferentes, têm uma constituição diferente, agem, pensam de modo diferente, mas nem todo psicopata mata. O psicopata ele pensa de modo diverso, ele é utilitarista, faz tudo para, digamos assim, conseguir aquilo que deseja, aquilo que almeja. Mas essa ideia, ela é muito americanizada, né? É hollywoodiana, de que o psicopata, pintado como glamuroso, comete crimes e nunca é pego, né? O crime perfeito é o Hannibal Lecter. É o mais inteligente. Exatamente, é o mais inteligente. Porque ele é pintado e traçado como alguém muito racional, e realmente é. Mas essa ideia de que o psicopata é um criminoso, né, e em potencial, mas sobretudo violento, que comete crimes violentos, que serial killer é um assassino em série, né? Então, assim, todo assassino em série é um psicopata, então, assim, são questões a estudar, né? Porque existem assassinos em série e são doentes mentais, que tem uma doença, que tem um desenvolvimento mental incompleto. Então, assim, é necessário que se estude caso a caso. Assim, o Brasil realmente conta com alguns casos, não são tantos casos, mas que ainda dormem em relação à legislação nesse sentido. Porque assim, a gente está diante de algumas problemáticas. Né? Claro que o sistema penitenciário vive um caos, um estado de coisas realmente. Mas perceba, como é que você faz, como é que você coloca essas pessoas juntas? Por exemplo, um psicopata e uma pessoa que não é. Então, assim, o que se busca é algo diverso, a finalidade é diversa para eles. Claro que para os dois se busca a ressocialização, mas é impossível que você adote estratégias iguais para pessoas diferentes tão diferentes e que você tenha
resultados iguais, né? É um princípio de equidade. Aos desiguais, tratá-los na medida da desigualdade. Então, assim, o que se busca numa sociedade é um princípio de segurança, a gente renuncia a muitos direitos, sobretudo na esfera da liberdade, para que a gente tenha um mínimo de segurança. Então, a gente necessita de aperfeiçoar a legislação e os estudos em relação a essa figura e a tantas outras também, porque se a gente for analisar também a aplicação, se a gente for analisar a questão dos inimputáveis e do processo criminal, do próprio critério aí da culpabilidade, a gente lida com muitas dificuldades, né? Assim, de modo geral, os ambulatórios, as medidas de segurança não são melhores do que as penas impostas e como eu mencionei anteriormente, o presídio é um estado de coisa, superlotado, e nesse panorama, né, para finalizar assim a ideia, é impossível que tanto no sistema prisional quanto no, no, num tratamento ambulatorial ou numa imposição de medida de segurança, a gente melhore as pessoas com situações tão precárias, porque se a finalidade é devolvê-los à sociedade melhores e partindo do pressuposto de que eles sairão de lá, é ideal que a gente cuide, né, porque a questão dos presídios, a questão da ressocialização, da reincidência, ela perpassa por esses estudos, por esses cuidados, e a gente está há muito tempo precisando encarar com seriedade. Porque assim, isso vira pauta política desde o início da década de 90. O Brasil imitou muito os Estados Unidos no encarar da criminalidade, na política antidrogas e tudo mais, superlotação do sistema carcerário. E a gente vive hoje um problema, é uma bomba chiando. Né? Todo dia explode, mas ainda pode piorar, porque todo dia aumenta. Né? A gente continua numa política de superencarceramento e amontoando essas pessoas. Né? Pessoas de todos os tipos. E ignorando as diferenças, né, que precisam ser tratadas de modos diferentes. Exatamente. Então, a gente não pode usar a mesma régua para todos os problemas. Os profissionais se esforçam, né? A gente tem que dar todo o crédito aos profissionais que tentam, mas é impossível carregar o mundo nas costas quando o Estado deixa tantas brechas. Né? A gente não está falando só da lei, a gente está falando da estrutura. Né? A gente está falando de concursos, no local que precisa da execução. Né? Da execução da. Bom, para quem cumpre pena, a execução da LEP, né? Da Lei de Execução Penal. É o que dizem, gente, a gente não precisa de uma lei nova, certo? O que a gente precisa é da aplicação do que diz a lei. Cumprir com excelência. Cumprir com essa lei que nunca foi cumprida, né? Então, assim, as pessoas tentam fazer como dá, mas ainda falta muito para a gente considerar como bom. Né? Esse artigo 26, esse próprio artigo 26, ele pode ser estudado e ser remodulado para conter soluções nesse sentido, como é o caso do psicopata que a gente está aqui tratando. Olha, poderia haver lá uma exceção. Exatamente. E uma determinação. Olha, no caso do psicopata, e aí a solução. Né? Só que, claro, que não pode ser uma solução simplista. Perpassa pelo estudo, pelo parecer de especialistas, que são as pessoas que ditarão a solução, o futuro dessas pessoas que delinquem nesse sentido, né? Que tem essa peculiaridade. Mas é basicamente isso. Excelente. Então a gente tem muito trabalho pela frente, né? Com certeza. Assim, eu advogo na área criminal já tem muitos anos e assim, a gente está longe, muito longe, e
posso dizer para você com muita segurança que nos últimos 10 anos a gente não deu passo nenhum para frente, no sentido de melhorar essa condição. E cabe a nós também, cidadãos, né, cobrar dos nossos juristas, né, soluções para aquilo que ainda é limbo, para aquilo que ainda é incógnita, para aquilo que ainda não tem resposta. Já que você está fazendo esse gancho, população, o que é que acontece? Quando a gente lida com a figura psiquiátrica, de modo geral, alguém que comete um fato típico ilícito, mas não é culpável porque ele é inimputável, a gente tem a tendência de achar que não deu em nada. Exatamente. Né? E no linguajar popular nem mexa com doido, porque o que doido faz dá em nada. Se doido matar uma pessoa, dá em nada. Porque esse é o termo, né, popular? E não é assim. Então, assim, existe uma pressão popular muito grande para que a magistratura, de modo geral, condene alguém à pena. Porque, veja só, até isso, ó, se o sujeito ele é considerado inimputável, sabe o que acontece? O termo é absolvição. Só que a absolvição imprópria. Certo? Então, assim, o efeito é absolutório? O efeito não é absolutório. Certo? Claro, tudo bem. Os efeitos processuais, mas o efeito prático, ele vai ter a liberdade restrita? Vai. Vai, sim. Do mesmo jeito. Vai ser internado no manicômio, vai ficar X tempo lá. Exato. Se sair, continua fazendo tratamento, acompanhado pela justiça, inclusive, tem que assinar documento. Então é isso, dá em alguma coisa, mas a gente, de modo geral, tem a tendência de achar que não deu em nada e interpreta isso como impunidade. Então, assim, a pressão popular, e os juízes são pessoas como nós, os juízes, eles não estou dizendo que sempre cedem, mas eles sentem a pressão. Sim, né? O juiz, quando. O júri é influenciado também pela pressão. Um júri é influenciado pela pressão, pode ser influenciado. O juiz ele pode ser influenciado por uma pressão ali também. E, assim, de modo geral, o juiz ele pode sentir: olha, eu estou sendo pressionado a uma condenação, a uma pena. Exatamente. Sendo que essa absolvição imprópria, mal comparando, né, e assim, os efeitos práticos em relação à liberdade da pessoa, é uma condenação. Deveria ser condenação imprópria, não é? Deveria ser condenação imprópria. Não sei por que não é? Vai ser condenação, porque ele vai ter a liberdade restrita, mas os efeitos em relação à reincidência, tudo mais, isso aí a gente joga para lá, descarta. Mas assim, entende que é uma absolvição imprópria. Então, gente, quando uma pessoa ela é considerada inimputável, ela é submetida a uma medida de segurança, isso tem um grande impacto na vida dela e na vida dos familiares dela. Então, essa ideia de que não dá em nada está equivocada, a gente tem que superar isso. Então, vamos lá, conhecer mais o direito penal, para que a gente, enquanto população, a gente saiba cobrar dos nossos juristas e consiga também entender o sistema jurídico, né, que atua para tentar inibir, né, e punir os criminosos. Gente, sempre é um prazer receber o Dr. Henrique. Absolver os inocentes, condenar os culpados. Esse é criminalista mesmo. Um prazer, gente. Obrigada, doutor. O prazer é todo meu. Muito obrigado pelo convite. Me coloco sempre à disposição, tá certo? Sou muito feliz quando estou aqui conversando com você e estou sempre à disposição. Pessoal também, qualquer coisa, estamos por cá. E a gente que ganha, né, com essa disposição toda. Gente, um abraço, fiquem com Deus e até o próximo Direito ao Ponto.